Olá, eu saúdo os irmãos e os ouvintes com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nessa manhã, nesse dia, vivendo uma vida diária com Deus. E eu sou grata a Deus por esse dia, por estar aqui com os irmãos, com os ouvintes, para compartilhar mais uma palavra do Senhor, nesse dia de hoje, eu quero ler aqui com os irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 em diante, alguns versículos para a nossa meditação. É uma palavra bem conhecida, que tem por título a descida do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos acompanha todos os dias, o Senhor Jesus, ele falou, para nós, falou para os apóstolos que o Espírito Santo do Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. E nesse capítulo de Atos, capítulo 2 de Atos, ele vai dizer a descida do Espírito Santo. Então, a partir desse dia, nós temos uma companhia, um ajudador, que nos ajuda a vencer as nossas lutas e que nos ensina a caminhar na presença do Senhor todos os dias, que se chama o Espírito Santo do Senhor. Então, vamos ler aqui, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Muito importante, irmãos? Todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Judeia estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Vou ler até. Pois ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Vou ler até aqui, irmãos. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor Jesus, quando foi ali crucificado, após o terceiro dia, ele ressuscita dos mortos, E o Senhor Jesus, ele passa 40 dias com os apóstolos e com todos aqueles que criam no Senhor Jesus. E Jesus passa ali 40 dias ensinando a eles, como eles deveriam agir, após a partida do Senhor Jesus vivo para os céus. Então Jesus, ele sobe aos céus, mas faz uma promessa, que ele ia enviar um ajudador para ajudar, o povo que ia se converter ao Senhor Jesus, Não só os apóstolos naquela época, o povo dele naquela época, mas todos aqueles que iriam se converter ao Senhor Jesus, conforme a palavra dele ia sendo pregada mundo afora. Então, Jesus manda que eles se reunissem, que eles fossem fossem ali para se cumpriu o dia de Pentecoste, para Jerusalém. E eles foram e ficaram ali reunidos. E a palavra é tão maravilhosa que todos estavam ali reunidos, E de repente, reunidos em oração, no mesmo Espírito, eles não sabiam de que forma o Espírito Santo ia descer. Mas de repente, irmãos, aquele momento de fé e de todos ligados ali no mesmo Espírito, na mesma vontade, no mesmo, todos com a mesma intenção. De repente vem do céu um vento, impetuoso, e
todos foram batizados com o Espírito Santo. Eu fico imaginando aqui como que não deve ter sido, né? Que maravilha, que festa. Porque ser batizado com o Espírito Santo é ser marcado, é ser selado. Né? Eu me lembro que eu fui batizada com o Espírito Santo na minha igreja antes mesmo de ser batizada nas águas, antes de passar pelas águas. Irmãos, eu posso dizer que foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu nesse mundo. Né? Não tem como explicar. Só quem já tem essa marca, quem já foi batizado pelo Espírito Santo, sabe o quanto é maravilhoso poder sentir o poder do Espírito Santo, sentir cheios do Espírito Santo, foram batizados, né? O povo que passava por ali ficava maravilhado, porque ali tinha pessoas de várias nações, né? A Bíblia diz que tinha pessoas de várias nações debaixo dos céus. Então, e todos falando, cada um na sua própria língua, né? Língua dos anjos, língua que só os anjos e o Senhor Jesus conseguem interpretar, né? Porque nós mesmos que somos batizados com o Espírito Santo não sabemos o que nós falamos, mas somente o Senhor Jesus, o Espírito Santo do Senhor, ele sabe o que nós estamos falando com Deus. Irmãos, é coisa maravilhosa, né? Que nos fortalece, que nos enche de fé, que fortalece a nossa fé no Senhor, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos nesse mundo. O Senhor Jesus, ele está conosco, ele nos prometeu, enviou o Espírito Santo dele para nos ajudar dia a dia, a passar pelas nossas batalhas, pelas dificuldades da nossa vida no dia a dia, né? Pelas afrontas, né? Quantas afrontas o crente fiel em Deus, aquele que acredita no Senhor, ele passa no dia a dia. Mas nós temos o Espírito Santo. E é maravilhoso saber que nós temos esse Espírito Santo que nos ajuda a passar por tanta dificuldade, tantas afrontas, e que nos enche do poder de Deus, né? É maravilhoso. Jesus sabia que sozinho nós não íamos conseguir, mas então ele manda o Espírito Santo para nos ajudar. E eu quero dizer que é maravilhoso quando a gente é selado, quando a gente é transbordado pelo Espírito Santo de Deus, batizado com esse Espírito Santo, assim como foi aqueles homens. Mas para isso nós precisamos buscar, insistir, permanecer em oração, como essas pessoas aqui permaneceram em oração e foram cheios do Espírito Santo, né? Isso é maravilhoso. Então vamos continuar na presença do Senhor, orando no mesmo propósito, para que Deus venha batizar as pessoas que ainda não são batizadas e venha renovar aqueles que precisam de renovo espiritual do céu para vencer os dias maus. Né? Nós sabemos que passamos por dias maus, mas com a ajuda do Espírito Santo do Senhor, nós vamos conseguir. E aqueles que ainda não conhecem esse poder, que não sabem quem é Jesus, corra aos pés do Senhor Jesus. Corra aos pés, o aceite como Salvador. Entra para esse povo que insiste, que persiste em oração e seja batizado com o Espírito Santo do Senhor, para que você possa ter força de passar pelas lutas e provações deste mundo, para que você possa morar no céu. Essa é a promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus.